Mais uma vez, pessoal, bom dia para vocês. Então, vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre a vida de Tarsila do Amaral e a gente também falou sobre os quadros que ela pintou, o seu estilo, o seu jeito de pintar, sua característica pessoal de pintar, né? E também a gente falou sobre o quadro Abapuru e o seu significado. Quem se esqueceu ou não se recorda, é só ir lá no meu canal, aqui no canal, né? E procurar as duas aulas que a gente tem sobre Tarsila do Amaral. Que é essa aula agora é a parte 3, né? E para finalizar essa parte, eu queria que vocês observassem essa obra chamada A Negra, de 1923. O quadro A Negra, ele foi pintado por Tarsila do Amaral quando ela foi despertada para a pintura de um jeito mais assim, com características de gigante. Então, aqui a gente vê uma mulher, né, a negra, com um dos seios expostos, o que é expostos à mostra, né? E a gente vamos tentar entender esse quadro. Por que ela pintou um quadro de uma mulher negra com um seio, um dos seus seios, né? No caso, o seu seio esquerdo exposto, né? Por que expor o seio de uma mulher, somente um, e deixá-lo exposto? Então, Tarsila do Amaral tinha uma razão, ela tinha um significado quando ela fez isso, quando ela pintou esse quadro. Bom, quando Tarsila pintou a negra, ela queria homenagear, entre aspas, de uma certa forma, as negras que na época da escravidão eram amas de leite. E o que era uma ama de leite? Uma ama de leite era uma mulher negra que era comprada por pessoas ricas daquela época, né? Era comprada e ela tinha a função de amamentar uma criança alheia, ou seja, ela amamentava a criança dos outros. Uma ama de leite, ela tinha essa função, amamentar o filho de uma outra pessoa, dar o leite, dar o seu leite para o filho de outra pessoa, quando a mãe de verdade daquela criança estava impossibilitada, né? Então, por exemplo, essa fotografia aqui a gente vê uma negra, uma ama de leite, cuidando do filho de outra pessoa. E se a gente reparar na cor da pele, a gente vai ver que eram de crianças de pais ricos, de crianças de filhos de senhores de engenho. Então, a ama de leite, ela tinha essa função, amamentar o filho de outra pessoa, né? E ela só servia para isso, né? A ama de leite, ela só servia para isso, para amamentar o filho de outra pessoa, para cuidar do filho. Geralmente, né? Só quem tinha esse cargo eram as escravas. Eram as escravas. Então, as escravas elas tinham essa função, né? De ser amas de leite. No final do século XVIII, né?
As amas de leite, algumas delas, recebiam dinheiro, né? Ganhavam dinheiro para isso. Tinha mulheres que engravidavam só para poder ter leite e poder se vender para outras pessoas, para as pessoas mais ricas, né? Elas se vendiam e elas, como é que eu posso dizer, ganhavam dinheiro amamentando filhos de outras pessoas. Já algumas outras não tinham essa mesma sorte, não tinham essa mesma sorte e eram obrigadas a ser amas de leite sem receber nada em troca, entenderam? Então a ama de leite era isso. Então Tarsila do Amaral, ela quis representar uma ama de leite nesta figura, ou seja, uma figura de escrava, né? Uma escrava ela quis. E as amas de leite daquela época. Aí vamos entender melhor qual é a relação de a negra com a Bapuru, né? A negra, ela é um quadro de uma escrava. Já a Bapuru vem do nome Tupi-Guarani, ou seja, um nome indígena. Então, o que é que Tarsila do Amaral fez? Ela pegou o quadro mais famoso dela, que é o Abapuru, de origem indígena, né? Que veio dos índios, que os índios são quem? São os primeiros habitantes brasileiros, né? Os índios já moravam aqui quando os europeus chegaram. Então, Tarsila do Amaral pegou este quadro Abapuru, pegou o quadro A Negra, né? Que também é uma figura brasileira, porque os escravos vieram da África para os escravos não, os negros vieram da África para serem escravizados aqui no Brasil, para trabalharem de forma obrigatória aqui no Brasil. Junto com quem? Com o que restou dos indígenas. Então Tarsila do Amaral fez a junção de a negra com o, 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 o Abapuru. Então ela fez a junção dos dois, né? E criou o quadro antrofó, desculpe pessoal, antropofagia. Então ela pegou o, o quadro A Negra e o Abapuru e juntou os dois, que criou o quadro Antropofagia. E esse quadro ele representa duas culturas que deu origem à cultura brasileira, né? O negro e o indígena. Então olha que mente, né? Que criatividade dessa mulher, né? Juntar duas culturas diferentes, duas culturas brasileiras com elementos brasileiros, as cores, né? A vegetação. E por hoje é só, pessoal. Eu só queria terminar mais essa aula explicando mais essa de Tarsila do Amaral. Entenderam? Então, tenham todos um bom dia e um bom feriado amanhã. A gente se encontra lá no WhatsApp. Qualquer dúvida, pode me procurar.